Você já ouviu falar em memória muscular? Você sabe o que é isso? Então fica aí, que eu vou te explicar logo após a vinheta. E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre memória muscular. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. Muitas vezes quando você começa a fazer um exercício físico, como por exemplo a musculação, e aí você passa ali alguns meses na musculação, 4, 8, 10 meses, e aí você para de treinar. Passa um bom tempo parado, também 4, 8, 10 meses, até você perder tudo que você tinha ganhado na musculação. Porque é isso que acontece. Quando você para o treino, você começa a perder aquilo que você tinha ganhado. Então você passa esse período que a gente chama de destreino. Você está sendo destreinado. E durante esse destreino, você vai perdendo tudo que você ganhou com todo o esforço, com todo o suor na musculação. Vamos colocar aqui como exemplo a hipertrofia, ou seja, o aumento do tamanho dos músculos, o ganho de massa muscular. Você entra na musculação a primeira vez e passa ali alguns meses, você consegue um ganho de massa muscular, seus músculos aumentam. Mas aí você para a musculação e passa um ano parado, você perde tudo aquilo que você tinha ganhado. Porém, depois desse ano desse treino, quando você volta para a musculação, você não vai ter a mesma dificuldade que você teve na primeira vez para ganhar aqueles músculos. Você vai ganhar bem mais fácil do que da primeira vez. Isso é o que muita gente chama de memória muscular. Quer dizer que o seu músculo ele se lembra de como era, de como foi para ele ganhar para ganhar massa, para ele aumentar de tamanho. Então na segunda vez ele não vai ter tanta dificuldade para conseguir evoluir como foi da primeira, beleza? Então isso é memória muscular. Mas como acontece a memória muscular? Bom, eu já li em várias fontes sobre esse assunto, mas para não deixar o vídeo sem nenhuma fonte aqui, eu vou colocar um artigo. Esse artigo aqui, inclusive é um artigo em inglês, porque hoje eu fui aqui sentar no computador para pesquisar alguns artigos sobre esse assunto e eu quase não consegui achar. Então eu pesquisei e achei esse artigo aí em inglês, um artigo excelente, e o artigo fala justamente sobre isso, sobre a memória muscular. E esse artigo ele fala em 2 pontos. Um ponto que já é mais classificado e outro ponto que é o problema justamente desse artigo, que é a hipótese que eles estão testando nesse artigo. Bom, falando primeiramente do que já está mais consolidado. Um ponto que já está bem consolidado e que é tratado nesse artigo é a questão da quantidade de núcleos que existem dentro da fibra muscular. A fibra muscular é uma célula, a célula do tecido muscular, né? Algumas células do nosso corpo têm nomes. Você sabe que a gente tem diferentes tipos de tecidos no corpo: tecido adiposo, tecido muscular, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido nervoso. E algumas células possuem um nome próprio dela. Por exemplo, a célula do tecido nervoso se chama neurônio. E a célula do tecido muscular se chama fibra. Essa célula, diferente da maioria das células, ela é multinucleada, ou seja, ela tem vários núcleos. A grande maioria das nossas células possui apenas um núcleo no seu interior. Já a célula muscular, ela possui vários núcleos. E o núcleo, veja bem, o núcleo de uma célula, é lá que acontece a síntese proteica. Inclusive no meu canal eu estou fazendo um curso de fisiologia humana e eu já dei uma aula sobre isso. Se você quiser, clica aqui nos cards ou na descrição que eu vou colocar para você acompanhar esse curso de fisiologia humana. É lá no núcleo da célula que acontece a síntese proteica, ou seja, a síntese de proteína. Ou seja, é lá no núcleo que vai ser fabricada as proteínas. E essas proteínas são que fazem o músculo crescer. A síntese proteica é que faz com que o músculo cresça. Então, basicamente, os núcleos da fibra muscular têm uma função muito importante nesse aumento do tamanho da massa, do tamanho do músculo. E quando você começa a praticar musculação, a quantidade de núcleos dentro da fibra aumenta. Exemplo, se você tinha 10 núcleos dentro da fibra,
passa a ter 11, passa a ter 12, a quantidade de núcleos aumenta. E o tamanho da fibra também aumenta, por isso que o seu músculo cresce. Quando você para de treinar a musculação, o tamanho da fibra vai diminuir, vai regressar, você vai perder o que você tinha ganhado. Porém, a quantidade de núcleos dentro da fibra não vai diminuir. Se antes era 10 e com o treino aumentou para 12, no destreino não vai voltar para 10, vai continuar em 12. Então, por isso que quando você voltar a treinar, mesmo que seja 1 ano depois, 2 anos depois, você vai conseguir ter um aumento bem mais fácil do que da primeira vez. Inclusive, ó, nesse artigo tem essa imagem aqui que mostra bem claro como aconteceu aqui. Eles fizeram o seguinte nesse artigo, eles pegaram algumas pessoas e essas pessoas nunca tinham praticado musculação e essas pessoas passaram 7 semanas praticando musculação, depois passaram 7 semanas paradas, foi o destreino, e depois 7 semanas praticando de novo. Como você percebe no gráfico, nas últimas 7 semanas, no caso quando eles voltaram a praticar, a evolução deles foi muito rápida. E isso é natural, isso sempre acontece. Eu mesmo acabei de voltar para a musculação e estou tendo uma evolução muito rápida. Beleza? E o outro ponto que esse artigo está discutindo é se também, além da questão dos núcleos, também tem a questão do próprio DNA, o próprio genoma da pessoa, os próprios genes da pessoa são alterados quando você pratica um treino, eles são alterados e aí no destreino eles continuam daquele jeito que eles foram alterados. Então quando você volta a praticar, vai ter uma facilidade melhor para a sua evolução. Esse é um ponto que não está tão pacificado quanto o outro que eu tratei primeiro, mas a maioria dos artigos já apontam que sim, que existe o fator genético. Quando você pratica uma atividade física, os seus genes são alterados e assim, mesmo após o destreino, quando você voltar a praticar aquela atividade física, o seu desempenho vai ser melhor. Beleza? Então, basicamente isso é memória muscular. Significa que após um destreino, a sua evolução ao voltar para o exercício é bem mais rápida do que na primeira vez que você praticou, mesmo que o seu nível seja o mesmo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o gostei e comenta aqui embaixo. Você já percebeu alguma vez na sua vida a questão da memória muscular? Isso já aconteceu com você, de você praticar um exercício, depois passar um tempo parado e quando voltar você percebe que a evolução é muito rápida? Já aconteceu isso com você? Se sim, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar um pouco desse conteúdo, beleza? Então até o nosso próximo vídeo e valeu!